Oi, gente. A maioria do povo brasileiro quer Bolsonaro preso. E essa não é uma opinião minha. Esses são os dados do Datafolha. O Datafolha, né, que esqueceu de combinar com o editorial do Folha, porque a editorial da Folha ultimamente tem sido bem... Como é que eu classificaria? Direitista? Reacionário? Algo por aí, não é? Enfim, mas vamos falar dos dados, não é? Não vamos brigar com os números, porque pelo menos o Datafolha nos números mostra que a maioria da população quer que o Bolsonaro seja preso. Falta o Supremo Tribunal Federal largar de ter medo, né? E efetuar a prisão preventiva. Porque o Bolsonaro, enquanto não for preso preventivamente, vai continuar falando absurdos contra o Supremo Tribunal Federal, incitando a população contra as instituições. Aliás, foi o que ele fez na Paulista recentemente. Foi lá incitar a população contra o Supremo Tribunal Federal e contra as instituições brasileiras. Quer dizer, você está investigado, denunciado, vai ter um julgamento, né, dele e de outros golpistas, e aí os golpistas organizam uma manifestação para mobilizar uma parte da sociedade contra essa instituição e contra o julgamento. E as instituições fazem assim, não sei, vou fazer nada não, deixa lá. E tem gente que diz assim, André, mas se fizer alguma coisa, eles vão se vitimizar mais. Azar deles. Não pode simplesmente permitir que esse pessoal, é que nem o Malafaia, desculpe, que fica vivo e querendo cavar uma prisão e as autoridades não fazem nada. E o Malafaia diz que tem provas contra essas pessoas e por isso que nada acontece com ele. Aí fica até parecendo que ele tem alguma coisa mesmo, né? Mas enfim, vamos lá. Uma nova pesquisa do Datafolha, divulgada na terça-feira, aponta que a maioria dos brasileiros defende a prisão de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Eu fico me perguntando se o pessoal defende prisão dele também por roubo de joias, não é? Defende prisão dele pelos crimes da pandemia, gravíssimos, não é? Ele falando contra a vacina, ele misturando vacina com AIDS em coisas mentirosas, enfim. Segundo, por rachadinha, roubo de dinheiro público. Recentemente teve um político preso por rachadinha, né? Ex-deputado na Bahia, mostrando que algumas pessoas acabam sendo punidas, mas tem que estar fora da política, né? Se ainda fosse deputado, capaz não estaria sendo preso, né? Pois é, muito grave isso, mas enfim. Segundo o levantamento, 52% dos entrevistados acreditam que o ex-presidente deve ser preso por ter liderado uma trama golpista. Outros 42% são contra a prisão, enquanto 7% não souberam ou não quiseram opinar. 42% são contra. Esses 42% tem a parte do gado bolsonarista, mas tem uma outra parte aí dos frouxos. Porque eu não acredito que o bolsonarismo é fanatizado tenha 42% da população. Então tem um pessoal aí que, mesmo diante, ou não sabe, não está querendo acompanhar, né? Ou diz assim, não, veja bem, né? Não devemos prender ex-presidentes. Aí você mostra, mas o ex-presidente cometeu crime. As provas são muito grandes. Aí o cara, não, mas... Passadores de pano, né? Passadores de pano profissionais, né? Pois é, ridículo. Apesar disso, 52% acham que Bolsonaro permanecerá em liberdade. Essa galera aqui é a galera do que vai dar pizza. Vai dar pizza. É um outro tipo de galera que tem no Brasil. E tem dias que quando as instituições estão muito devagares, eu fico, será que vai dar pizza? Até eu fico pensando. Eu ainda acho que é mais provável que ele acabe sendo preso, né? E se ele ficar no Brasil, se ele não fugir. Porque ele já deu vários sinais que pode correr. Mas, embora eu acredite que é provável que ele venha a ser preso, eu não consigo colocar a mão no fogo. Então esse pessoal da pizza, sabe, eu entendo. Esse pessoal eu entendo. Porque eu digo, será? Será? Bom, enfim. Apenas 41% acreditam que ele vai de fato ser preso. E 7% não opinaram. 7% diz, tô fora dessa, deixa o Bolsonaro pra lá.
e os seus aliados, né? Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal e pode pegar até 29 anos de prisão por 4 crimes: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Eu acredito que ele vai ser condenado. Se ele vai ser preso ou não, depende se ele vai estar no Brasil na época, né? Se ele não vai fugir. Mas as provas, para quem foi olhar o relatório da Procuradoria-Geral da República, e você não precisa ler todo, não. Só ler as principais provas, sabe? Você já vai ver ali que não tem como o Bolsonaro escapar. Tem muitas provas. É um relatório, assim, com abundância de provas. Com orgia de provas, né? Uma quantidade, assim, enorme. Mas, enfim. Orgia de provas é uma expressão real de investigação quando a quantidade de provas é muito grande, viu? A pesquisa ouviu 3.054 pessoas em 172 municípios entre os dias 1º e 3 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A maioria também é contra a anistia aos golpistas. Então esse povo vai na rua e diz assim: o povo clama por anistia. Não! É o seu gado que clama por anistia. A maior parte do povo é contra. A maior parte do povo é contra, né? O mesmo levantamento mostra que 56% dos brasileiros são contra a anistia dos golpistas envolvidos nos ataques. Outros 37% são favoráveis ao perdão. Aqui nós estamos nos aproximando dos bolsonaristas. 37% a favor de anistia deve ser bolsonarista mesmo. Então, talvez tenha uns 3 ou 4% ali do pessoal que caiu na lorota, né? Talvez os bolsonaristas sejam 30%. E tem uns 7% desses 37% que sejam o pessoal que caiu na lorota de que era um mando de velhinha com Bíblia na mão, né? Que é uma lorota. Mentira. Mas enfim, tem gente que cai. Tem muita gente que cai. Então é possível, né? Mesmo diante da rejeição, Bolsonaro voltou às ruas, né, e liderou a manifestação e tal, pedindo anistia. Na Câmara dos Deputados, bolsonaristas fazem pressão para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, paute a urgência de um projeto para anistiar os condenados e assim livrar Bolsonaro da prisão. Mota tem sinalizado que não pretende atender à demanda da extrema-direita. A nova pesquisa confirma a tendência observada na última pesquisa Quest, divulgada no domingo, que apontou os mesmos 56% de rejeição à anistia aos golpistas. Ou seja, a maior parte do povo brasileiro é contra essa história de anistiar golpista. Ainda bem. Mas eu sinceramente, não fico muito satisfeito com os números, não. Para mim, num país democrático, que defende suas instituições, o mais normal seria que, sei lá, 90% da população fosse contra a anistia de golpistas e 90% fosse favoráveis à prisão de uma pessoa que tramou um golpe de Estado. E você teria ali 10% de fascistas mesmo, né? A gente não chegou lá. Isso mostra que a nossa civilização, o nosso país, o nosso nível de educação político, né, ainda está muito baixo. Temos muito trabalho pela frente. E para ajudar esse trabalho, eu peço a você que se inscreva no canal, que dê um like, que quem sabe compartilhe o nosso material, vire membro, apoiador, faça um dos nossos cursos, porque os links estão no comentário fixado, ou mande um pix para andretj@terra.com.br. Todas as informações no comentário fixado. E se você gosta do que a gente faz, então já sabe o que fazer. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.